impedir o seu filho de se desenvolver no ciclo social e que não sei o que. Eu falei, uma das opções. Esse é um dos outros pontos. As pessoas elas estão muito equivocadas e precipitadas em dar suas opiniões sem nem ter o entendimento, e aqui também entra a questão da educação. Sim. Se tivesse tido uma educação de base, teria entendido o que eu tinha colocado lá, né? Aí a esposa desse ator, não é, pegou e falou lá, né? Ela foi lá, atenciosa, pegou e falou, eu concordo com você. O homeschooling é, de fato, uma das opções, não é? E que precisa, de fato, ser pautado, não é? Então, tipo, teve esse assunto, a criança estava passando por um bullying lá no colégio e tal, e aí ela trouxe, essa criança morreu. Essa criança, acho que ela sofreu uma agressão e morreu, uma coisa assim do tipo. Saiu em rede nacional e tal. A criança foi agredida por uma outra criança e morreu, sabe? Dentro de um colégio aconteceu, né? Então, e existe um outro ponto, não é? Que é o ponto do Estado, não é, como impositor de uma proteção que, na minha opinião, é irrelevante. Por que que eu digo que essa proteção é irrelevante? Porque a partir do momento em que o Estado ele se torna tutor, não é? Ele se torna majoritário quando ele se torna o poder e ditador, entre aspas. Ditador, que eu quero dizer, é tipo assim, não no sentido literal da palavra, mas de dizer assim, ó, nós vamos ensinar isso e ponto. Não é? Eu acho muito errado. Sim. Não é? E a gente observa hoje que as escolas, de modo geral, elas estão se tornando politizadas. Algo que acontecia apenas nas faculdades, hoje também está acontecendo nos colégios. Por exemplo, na minha época, a professora de religião, ela era cristã. Hoje em dia, se você for observar, não meio que se tornou proibido você ensinar a religião dentro do colégio, não é? Porém, não é? Existe um cabo de guerra aí, não é? O Estado querendo abrir para outras religiões, não é? Enquanto existe o outro lado que não quer que se abra para outras religiões, e fica aquele cabo de guerra, aquela briga, aquela coisa. No homeschooling isso não existe. Não é? Uhum. O meu filho ele vai ser ensinado de acordo àquilo que, como você falou, né? De acordo àquilo que de fato tem que ser, não é? Não existe essa briga. Por exemplo, é muito fácil você ver professores de história hoje extremamente doutrinados. Sim. E é complicado, não é? Indo para as faculdades, sociologia, filosofia, caramba. Se eu for falar aqui, né, eu tive uma professora que era advogada na faculdade, ela era advogada e ensinava direito pra gente, né? E, cara, que professora, velho. Eu sigo essa professora até hoje. Eu converso com muitos dos meus professores que foram professores meus na faculdade, não é? Que eu tenho prazer de conversar com esses caras, ainda sigo nas redes sociais, né? E tipo, ela chegava e falava, gente, as pessoas elas precisam entender o que é direito, sabe? E o que é dever. É um direito meu, como você falou. Tá lá na Constituição. Se eu quero, é um direito meu, então eu devo, eu posso. Isso. Sabe? O que eu não posso é, de maneira alguma, ver o Estado, ele opinando, deliberando e eu não queria utilizar esse termo, mas tipo, forçando, sabe? Para que seja do jeito dele, entendeu? Quando na verdade não. Eu vi vários vídeos, sabe, principalmente de uma pessoa que é adventista,
e que ela é uma das líderes, né, dentro do país nessa questão do movimento do homeschooling, né, falando justamente isso que você falou. Gente, o homeschooling é uma opção. Ele não vai abolir a questão da existência do colégio, não vai também destruir, não é, como é que eu posso dizer, a questão de formações acadêmicas e tal, né? Então, tipo, essas problemáticas, né, a gente percebe que o homeschooling, ela termina, o homeschooling, ele termina excluindo, sabe? As dificuldades que a gente encontra hoje de por exemplo, o governo, o Estado, ou quem quer que seja, tentar impor uma regra moral sobre a minha criança, o meu filho. Algo que fere o princípio do lar, sabe? Sim. Abole completamente, né? Sim. Esse é um dos motivos pelo qual nós optamos, né? Quando eu falo nós, praticamente as famílias homeschoolers, que optamos pelo ensino domiciliar, para que a gente possa preservar, para que a gente possa transferir, para que a gente possa cultivar os princípios e valores. E isso independe de religião, porque nós não temos somente famílias cristãs, famílias religiosas, né, que aderem ao homeschool, mas famílias que, de fato, estão preocupadas com o ensino defasado, né, que nós encontramos em muitas instituições educacionais, a forma como é conduzida, né, tanto a escola como as aulas, o conhecimento, né, que é compartilhado dentro de sala de aula, as ideias, os conceitos, ideologias e também a visão de mundo, né? A cosmovisão pela qual o conhecimento ele é compartilhado. Porque por exemplo, nós como família, eu vou partir de um lugar onde nós não estamos, mas somos como cristãos. Então, toda a nossa base educacional, ela está dentro de uma cosmovisão bíblica, porque nós temos o entendimento de que todo conhecimento ele vem de Deus e ele, né, volta para ele, na verdade deve convergir nele, ele deve glorificar a Deus. Nós temos o entendimento de que as disciplinas, ela é a relação, né, da educação, porque todas as disciplinas, tudo que nós aprendemos, independente de qual seja a matéria, ela tem uma forma de glorificar Deus. Então, lá em casa nós ensinamos matemática partindo desse lugar, né, em Deus, com o porquê da matemática ser criada e como fazer com que o conhecimento aprendido ele glorifique a Deus, ele volte para Deus de uma certa forma. Então a gente vai estudar biologia, a gente vai estudar história, na história principalmente, que a gente tem o entendimento na nossa casa que é a disciplina mais importante, porque é de onde parte, né? Uhum. A gente, na verdade, estuda o nosso homeschool, ele parte desse lugar, né, de estudo da história. Então, a gente não quer, por exemplo, brigar com uma escola, né? A gente quer, na verdade, poder passar esses princípios e valores para os nossos filhos. E esse ensino personalizado, que é o que nós defendemos, né? Uhum. De proporcionar à criança algo a mais, além. Por exemplo, nós sempre participamos muito da educação dos nossos filhos, né? Deles chegarem ali depois da escola e nós sentarmos e ver um horário para que a gente pudesse ensinar, para que a gente pudesse ver quais foram as atividades, o que foi compartilhado em sala de aula. A gente sempre teve a preocupação de proporcionar aos nossos filhos escolas cristãs, mas a gente também nunca deixou à mercê da escola, né? A escola, mesmo com diretores, né, cristãos, pastores até, mas a gente sempre foi muito participativo. E aí, quando nós começamos a ensinar os nossos filhos em casa, porque nós optamos pelo homeschool, pelo fato de nós sermos missionários. A gente não
pensou em tirar os nossos filhos da escola por conta de ideologias, porque eles estavam numa escola cristã, né? Então, algumas coisas que nós estamos testemunhando hoje, sendo ensinadas em sala de aula, nunca foi ensinado para os nossos filhos. Mas, quando a gente começou a ensinar os meninos em casa, a gente começou a perceber o quanto eles podiam ir além. Porque a gente começou a aprender junto. Então, a gente tinha um entendimento, né? Era iluminado a respeito de um assunto e, meu Deus, assunto que a gente, né, nem lembrava mais que tinha dado. E aí, a gente via aquilo assim florescer de uma forma tão especial e nós fundamentamos o nosso homeschool, né, em 3 princípios. Um deles foi de tornar os nossos filhos apaixonados pelo aprendizado, né? Que eles se tornassem autodidatas. Mas para que eles chegassem a esse nível, né, que eles precisavam primeiro ter paixão, gana pelo saber. E a gente foi trabalhando isso. Nós temos entendimento como família cristã, né? Porque tem famílias homeschoolers que não são cristãs, então tem um entendimento diferente. Que o Espírito Santo é quem, né, educa os nossos filhos. E ele vai nos dar a ferramenta e nos conduzir a este lugar, a levá-los a se tornar as pessoas que Deus quer que eles se tornem. Por isso nós vamos buscar, né, proporcionar um conhecimento que de fato venha agregar e venha não só, né, proporcionar, por exemplo, o aprendizado de maneira momentânea, mas que eles aprendam para a vida. Então, se for necessário passar 3, 4 meses no mesmo assunto, nós vamos passar, porque o que nós queremos é que futuramente aquilo que foi aprendido seja válido. Parousia Podcast. Parousia Podcast.